Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi no Trânsito. Eu trabalho com treinamento para as mulheres habilitadas que têm medo, insegurança, traumas e falta de prática na direção. Se você é uma mulher que se encontra nessa posição, eu posso te ajudar. Hoje eu quero falar no vídeo sobre um tema muito importante para vocês. Estamos trabalhando para que vocês nos procurem por ser o melhor, não o mais barato. Nossa, de repente, nossa, que tema interessante. Sim. Queria informar vocês que a gente não tem tantas assim reclamações de questões de preço. As pessoas respeitam bastante o nosso trabalho. Só que eu quero trazer essa aí em pauta para que as pessoas respeitem mais, né, o profissional que querem, né? Tem muitas pessoas querendo colocar o preço, né, no seu trabalho. E isso aí é meio difícil, né? É um julgamento que as pessoas fazem sem respeitar o profissional lá que está se dedicando, se trabalhando. Até porque, no meu ver, o meu trabalho de ajudar as mulheres que passam por esse medo é impagável, porque transforma as vidas. Tira uma pessoa que tinha muito medo de direção, que era limitada, dependia de marido, de outras pessoas, e traz a liberdade, o empoderamento através da direção. Você que está me assistindo agora, não acha que isso é impagável? Só quem tem esse medo de dirigir, essa insegurança, e ficou muito tempo com o carro parado na garagem, com a carta na carteira e se limitando pelo medo de tomar essa iniciativa. É normal a pessoa ficar com receio de investir nas aulas, nos pacotes de aulas, de não conseguir. Até então, isso é totalmente normal. Agora, você achar que é caro, querer colocar o preço no trabalho do profissional, isso sim é errado. Eu queria deixar essa alerta para vocês. Existem muitas frases prontas, por exemplo, se você acha que custa caro um profissional, é porque você não faz ideia de quanto custa um incompetente. É verdade. Quantos casos a gente não tivemos que as pessoas achou caro e foi orçar com outras pessoas e não comparou o trabalho, só comparou o preço, não comparou se a pessoa tem depoimentos em redes sociais, por exemplo, não acompanhou se tem recomendações ou não, porque hoje em dia é tão fácil isso, né? Tanto você vai lá no Google, você vai lá no Instagram, no Facebook, tantas redes para você fazer o acompanhamento desse profissional e a pessoa fechar com outro por causa de preço e depois voltar para nós para fechar as aulas com a gente. Então, aquela economia, que foi economia boba, né? Porque se ela teve que voltar, ela pagou para o profissional incompetente e ainda voltou para pagar o nosso preço, no preço que ela achou muito caro na época. Então, assim, ela pagou dobrado, não é verdade? Então, são coisas que a pessoa tem que avaliar. Uma outra coisa importante também é aquelas pessoas dar ouvidos, por exemplo, a maridos, a amigos que falam assim, nossa, você vai pagar para fazer as aulas, pega o carro e vai. Gente, a pessoa que tem o medo de dirigir, ela não vai pegar o carro e vai sair sozinha, sem confiança. Estamos falando de medo de dirigir, né? Muitas vezes até é uma fobia, né? Ela precisa de uma pessoa do lado para passar confiança e segurança para que ela possa andar sozinha no seu veículo com confiança. E para isso que existe nosso trabalho. Se fosse tão simples assim, não tinha tantas e tantas mulheres, homens com medo de dirigir, com o carro parado na garagem há muitos e muitos anos, sem ter essa coragem. Tem pessoas que têm pavor, começa só de sentar no banco do passageiro já treme, já sua frio. Então, só quem vivenciou isso pode garantir que isso aí é um trabalho de qualidade, é um trabalho pensando, né, um trabalho acolhedor, pensando no próximo e ajudar. Existe todo um estudo em relação a isso, que a gente vai fazendo, a gente faz o curso do Detran, trabalha cada caso personalizado das alunas. Não é um trabalho que você pode achar que é fácil. Não pensa que é fácil você estar no trânsito com uma pessoa que tem muito medo de dirigir, que é insegura, que você pode correr o risco de estar andando, por exemplo, numa marginal, numa via de mais movimento e a pessoa ficar nervosa e tomar uma atitude errada no trânsito, entendeu? Você tem que ter calma, tranquilidade para estar orientando essa pessoa, passando confiança para que ela vai evoluindo casa a casa. Se fosse tão fácil assim, qualquer pessoa poderia ajudar a sua esposa, né, o seu marido, seu amigo.
Se você tiver uma pessoa que é calma, tranquila e você que possa dirigir com você, você conseguiria. Tem pessoas que tem uma pessoa que tem um marido calmo, um amigo tranquilo, um pai tranquilo e não consegue. Avançar. Por quê? Por causa do medo de dirigir. Por causa da insegurança que sente. Só uma pessoa com mais tranquilidade, calma, só um profissional que estudou o caso vai conseguir ajudá-la da melhor forma possível. Então são coisas que a gente não pode aceitar, entendeu? Eu mesmo não aceito. Eu procuro fazer sempre o meu melhor, tanto desde do atendimento, né, até o término das aulas, temos pós-aulas e tudo, temos o trabalho psicológico para cuidar das alunas, tá? Tem todo um carinho, né? Não é só simplesmente a parte prática, tem todo um trabalho. A mulher muitas vezes ela precisa se desabafar, falar um pouco dos problemas dela, porque muitas vezes o medo de dirigir tem a ver também com algumas coisas que aconteceu no seu passado, né, que frustrou, às vezes uma palavra de uma pessoa querida que ela deixou, né, entrar. Ela tem que trabalhar muito a questão da mente, não é só muitas vezes prática. Às vezes a pessoa até sabe dirigir, tem a prática para trocar as marchas e tantas outras coisas dentro do carro, mas não confia em si. Enquanto ela não trabalhar o autoconhecimento dela, que ela pode fazer até isso em aula também, muitas conseguem, tem outras que não, então precisa realmente de um trabalho mais personalizado, mas às vezes é a questão da confiança, de sentir confiança, e às vezes o profissional do lado vai poder passar essa confiança para ela. Então, assim, caro é o preço que sai quando você paga muito barato, que foi o que eu falei lá anteriormente. Às vezes você vai pagar, por exemplo, para um amigo um preço muito mais em conta, só que uma palavra que esse amigo te falar, caramba, você é burra, não sabe isso, eu já te falei várias vezes, você não consegue. E isso aí, eu falo que o barato sai caro porque acabou mexendo com o seu psicológico. Até você começar a acreditar em você novamente, fica difícil. Por que eu falo isso? Porque tem vários casos, né, várias reclamações de pessoas que foram tentar com outras pessoas que não teve paciência, e além de não ter paciência, ainda ofendeu, dizendo que a pessoa nunca vai conseguir, que a pessoa é boa, que a pessoa não aprende, entendeu? Imagina esse transtorno. Então, será que o trabalho que eu faço, será que é caro, gente? Vou deixar para vocês aí essa reflexão, tá bom? Reforçando, né, que se você tem medo de dirigir, procura viver no trânsito, né? Que é uma pessoa capacitada para ajudar nesses casos de medo de dirigir, de insegurança, tá? Confie numa pessoa do seu lado que tem toda a técnica para te ajudar. Não dá ouvido para as outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu vou fazer as aulas com as alunas comenta que quando comentou que contratou um profissional, aí aparece um monte de gente, aparece marido, aparece amigo, nossa, você vai pagar tudo isso, porque você não me chamou? Gente, várias experiências que eu posso contar de alunas, tá? Tem aluno que vai um dia só e os outros dias. Se um dia só fosse suficiente, tava bom, né? Tem várias pessoas que conseguiu pessoas para ir um dia, e esse dia foi suficiente para frustrar e nem querer tentar uma segunda vez. Será que é caro mesmo esse trabalho? Fica aí a reflexão para vocês, tá bom? Quando a pessoa vem procurar ajuda, é porque ela realmente precisa. E é preciso que o outro tenha empatia para entender isso. A pessoa que está falando isso não teve medo de dirigir. Para ela foi fácil, mas para aquela pessoa é difícil essa retomada. Tem pessoas também que já dirigiu no passado e parou por algum motivo, né? Temos que buscar saber qual a razão que fez isso e trabalhar caso a caso, né, para que ela retome na direção. Muitas vezes também essas pessoas que fez as aulas na autoescola acabou nunca dirigindo após. Passou-se 2, 3 anos, veio medo de dirigir, claro. Por quê? Porque não aprendeu 100% como que tem que fazer os comandos do carro. Então, gente, é todo um trabalho em cima disso. O trabalho de habilitados não é o mesmo de trabalho de autoescola. Tem toda uma didática diferenciada, todo um tratamento diferenciado, todo um acolhimento, tá? Tem estudos relacionados na área desses quesitos. E é importante que vocês entendam antes de julgar o que é caro e o que é barato, tá?
Cada um tem que respeitar o trabalho do outro, o valor do outro, tá bom? Fica a dica para vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar lá no Instagram falando um pouco mais sobre esse assunto. E vocês são meus convidados a participar com a gente, tá bom? O Instagram é o @Vivi no Trânsito. Agora, meio-dia, eu vou estar lá, tá? Vem com a gente. Tchau, pessoal. Até o próximo.